Olá, boa noite a todos. Dando continuidade à disciplina, aqui eu apresento para vocês a ementa da disciplina, na verdade os assuntos que correspondem grande parte da ementa da disciplina, assuntos esses que serão abordados ao longo desse mês. Pessoal, como vocês sabem, o semestre ele acaba no final deste mês, portanto eu terei que, de certa forma, dar uma enxugada em grande parte desses assuntos, de modo que a gente contemple toda ou grande parte da ementa da disciplina, tá? Emenda essa que contempla basicamente esses assuntos. Falaremos um pouco sobre os recursos naturais, o entendimento de conceito de solo, uma vez que nós, como engenheiro agrônomos, temos que ter isso em mente, e a gente vai ver que o conceito de solo ele é muito variante em função de cada disciplina, e eu quero que vocês tenham esse conceito na cabeça ligado, obviamente, à nossa disciplina, manejo e conservação de solo. Bom, falaria um pouco sobre os fatores que afetam a degradação, embora a gente já tenha comentado um pouco isso, mas eu acho importante a gente frisar novamente. Darei destaque às propriedades do solo que são afetadas pelo manejo, principalmente as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Teremos aula específica de cada um desses pontos. Falarei um pouquinho sobre erosão hídrica, embora a gente já tenha comentado um pouco, mas é importante a gente frisar sobre um dos principais problemas que hoje a gente tem na agricultura, e finalizaremos a disciplina com aulas referentes às práticas conservacionistas. Vocês vão ver que existem várias práticas conservacionistas que são utilizadas hoje na questão do manejo e conservação do solo, e essas práticas são divididas em basicamente 3 tipos: as práticas edáficas, as práticas vegetativas e as práticas mecânicas, tá? Pessoal, eu deixei destacado aqui perguntas e indagações que cairão na prova, que são referentes, na verdade, a algumas questões, algumas perguntas que eu sempre deixo no final de cada assunto para vocês refletirem, para vocês pensarem como vocês poderiam estudar para avaliação. Mas não é somente pela avaliação, é porque eu acho o seguinte: se vocês entenderem e conseguirem responder aquela pergunta, eu acredito que vocês terão um entendimento de cada assunto. Então, basicamente, isso que eu farei. No final de cada assunto, eu deixarei uma pergunta para vocês estudarem. Podem treinar em cima dessa pergunta, porque as questões cairão em cima delas, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiramente, nós falaremos sobre os recursos naturais. Embora a gente já tenha citado algumas coisas a respeito desse assunto lá no começo da disciplina, é importante que a gente tenha esse entendimento do que são recursos naturais e por que a gente trabalha com ele em função nessa disciplina Manejo e Conservação do Solo. A gente vai ver que existem tipos de recursos naturais, que são divididos basicamente nos recursos naturais inexauríveis, que são aqueles que teoricamente não acabam, e nesses exauríveis, tá? E é aqui que a gente vai estudar os nossos principais, onde a gente tem os recursos exauríveis renováveis e os não renováveis. Bom, mas o que são recursos naturais? Bom, como conceito que eu gostaria que vocês tivessem no caderninho de vocês, é qualquer fonte de energia, alimento e matéria-prima capaz de satisfazer as necessidades do homem em um dado período de tempo. Então, basicamente, esse é o conceito de recurso natural. E como a gente viu, eles são classificados em 2 grandes grupos, Os inexauríveis, como eu falei, aqueles que teoricamente não se acabam, que são esses aqui, mas não é assunto para a nossa disciplina. E nós temos também os exauríveis, ou seja, aqueles que teoricamente podem acabar. Aí existem basicamente 2 subgrupos sobre esses recursos naturais, que são os renováveis e os não renováveis. Como exemplo, eu coloquei aqui como exemplo inclusive eu acho que caiu numa das provinhas que a gente fez lá no começo, de recursos naturais não renováveis. A gente tem como, por exemplo, o minério, minério, petróleo. Então são alguns que a gente não vai detalhar, uma vez que não fazem parte de fato da ementa da disciplina. Mas é importante que a gente tenha isso conteúdo. No entanto, o que realmente nos vale são esses recursos naturais renováveis, ou seja, aquele que em degradação é possível recuperá-lo. Tá? E entre esses recursos naturais renováveis a gente tem, obviamente, o solo, que é o nosso objeto de estudo. Tá bom, então, como esse assunto de fato contempla parte da nossa disciplina, os recursos naturais renováveis, a gente vai abordar alguns principais, porém eu gostaria de destacar principalmente esses 2 que são objeto da nossa disciplina, como a água e o solo. Tá? E o que são recursos
naturais renováveis. Então, são aqueles que, a depender do manejo e da conservação, do manejo e conservação, podem satisfazer a necessidade humana após período de degradação. Então, são aqueles que podem, de fato, sofrer alguma degradação, mas que é passível de recuperação, digamos assim. Então, a gente tem como exemplo esses quatro aqui, ó. Temos a fauna, a flora, a água. Eu destaco a água potável, né, principalmente, uma vez que a água é um recurso que eu costumo dizer que é infinito, pelo menos no nosso planeta. O problema é a utilização da água potável, né? A disponibilidade de água potável, que esse de fato é o nosso grande problema. E também o solo, que é o nosso principal material de estudo. Então, basicamente, esses aqui são os recursos naturais renováveis que eu gostaria que vocês tivessem na cabeça. E esses dois aqui são os principais que nós estudaremos, uma vez que contempla os aspectos da nossa disciplina. Bom, falando especificamente de água, por que a gente estuda tanto a água na disciplina de manejo e conservação do solo? Bom, por ser um recurso natural de grande importância, principalmente na agricultura. Bom, como vocês podem observar, esse daqui é um dado relativamente já defasado, mas a realidade não mudou muito, tá certo? Então, como é de conhecimento, acredito, de todos, a gente sabe que grande parte da água no planeta está presente nos mares, né? Então, cerca de 98% é água salgada. Todo mundo tem essa noção. E apenas, na verdade, um pouco mais de 1% refere-se à água doce. E se a gente for ainda analisar essa quantidade de água doce disponível no planeta, apenas 0,07%, na verdade, de toda a água é de água doce acessível. O restante está contido em calotas polares e em geleiras, mas isso daí é um conhecimento de todos. Mas eu gostaria de destacar essa parte do gráfico aqui, né, onde a gente pode ver a questão da utilização da água, e a gente observa que o nosso setor, nossa área, né, de atuação, contempla aproximadamente 70% de toda a utilização de água potável né, por nós, né, de modo geral. E quando a gente fala de água na agricultura, né, a água nos remete à irrigação. Nós estudaremos a disciplina de irrigação e lá vocês vão perceber o quão é importante a utilização da irrigação na agricultura. Esse gráfico aqui, por exemplo, mostra a eficiência da irrigação no setor agrícola mundial. Se a gente parar para observar, isso daqui dados de 2006, mas eu costumo dizer assim, que a irrigação, infelizmente, ainda é algo pouco mutável, ou seja, dificilmente você tem uma modificação do cenário atual, um cenário mais de maior potencial em um curto período de tempo, tá? E até 2006, né, a gente já deve ter também uma diferença nos dias atuais. Nós tínhamos isso em relação à questão da produção agrícola mundial, em torno de 1,5 bilhão de hectares cultivados. Dessa quantidade toda de área cultivada, apenas 18% era irrigado. E quando a gente faz um comparativo da área irrigada com a área que é cultivada, a gente observa o seguinte, olhando já para esse outro gráfico. A gente tem o seguinte panorama. Isso aqui, ó, é a área cultivada. A gente observa que de toda a área cultivada, apenas 18% é irrigado. E quando a gente pega essa mesma área aqui e olha a produção dela, a gente observa que a pequena área que é irrigada, esse 18% aqui, é responsável por quase da metade da produção agrícola mundial. Ou seja, se a gente conseguisse maximizar a irrigação nos campos de cultivo, nós teríamos um aumento significativo da produção. Então, eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada nesse gráfico e tentassem refletir, né, sobre a importância da irrigação na agricultura. Bom, a gente sabe que a água ela é uma das atividades, a irrigação, na verdade, é uma das atividades que mais utilizam água na agricultura. E a gente sabe também que na agricultura é uma das atividades socioeconômicas que mais desperdiçam água, né? Uma vez que aproximadamente 45% de toda a água utilizada na agricultura é perdida. E isso a gente atribui, né, os técnicos de modo geral atribuem essas perdas, principalmente à irrigação mal executada e a falta de controle dessa água nos campos de cultivo. Daí entra a importância do manejo e conservação da água também.
E o que a gente tem basicamente hoje nos campos de cultivo é isso. São situações de irrigação mal elaboradas. O que a gente tem de fato, né, é o desperdício dessa água. Quando nós estivermos lá na disciplina de irrigação, a gente vai perceber que quando a gente está montando um projeto de irrigação, é necessário primeiramente conhecer a área, o solo, então todos os aspectos inerentes à área de produção. Ou seja, então a gente precisa saber os dados da área irrigada, ou seja, quanto que a gente vai precisar irrigar, os dados do solo, questão de infiltração, questão da porosidade desse solo, os dados da cultura, né, que são dados referentes à necessidade a necessidade propriamente dita da água, né, da planta, a água, os dados do clima, dados dos aspersores, caso a gente faça um projeto por aspersão, e existem vários outros dados que a gente precisa coletar. Então, o conjunto desses dados aqui é que contempla, né, o que resulta num projeto de irrigação eficiente. Porém, o que a gente vê hoje nos campos agrícolas é que ainda existe uma omissão de dados importantíssimos para a execução de um projeto de irrigação eficiente, como principalmente os dados do solo, questão de filtração, os dados de necessidade da cultura e principalmente dados climáticos, questão de evaporação, evapotranspiração, que são ainda negligenciados quando a gente vai fazer um projeto de irrigação. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. Pessoal, nessa perspectiva, eu deixo esse seguinte questionamento, né, que eu gostaria que vocês, a partir daquilo que foi discutido, desse pouco que foi discutido sobre a utilização da água na agricultura, tivessem em mente e começassem a discutir, a ler a respeito. Tá? Isso daí provavelmente cairá na prova.